Bom dia, Jaci. Bom dia, Cláudia. Bom dia para você que está nos assistindo pela live Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram 95FM Curitiba, e também está ouvindo a gente passeando de carro, fazendo serviços de casa ou pelo site. É muito bom estar com você e todos os dias a gente traz essa cápsula de consciência, de super consciência, para fazer você refletir sobre vários aspectos da sua vida. Hoje nós vamos abordar o tema autismo e a importância da inclusão social. Tem um menino que está fazendo muito sucesso num programa de televisão porque ele tem uma habilidade bem grande de fazer cálculos. Esse é um dos aspectos do autismo, esse excesso de foco e essa facilidade com os números. E hoje a gente vai conversar, inclusive, com uma psicopedagoga, que é pedagoga também, mãe de um garoto autista, e que hoje ela se tornou uma sumidade nesse tema quando o assunto é autismo e as mães, de repente, precisam saber um pouquinho mais de informação. Então a gente vai estar com a Lidia Almeida no próximo bloco. Então existem vários mecanismos e funcionamentos cerebrais sobre essa diferença genética e que precisa, de repente, da gente desmistificar. Por isso que a gente está trazendo para a superconsciência, para que as pessoas aprendam a conviver com as diferenças e a aprender com elas, que é uma das partes mais interessantes da gente poder viver em diferenças. E somos todos diferentes. Que dá para falar mais ou menos assim. Você tocou num ponto crucial aqui. Como que nós precisamos aprender a conviver com diferenças? Há uns 3 anos eu estava fazendo minha caminhada matinal e havia uma placa na frente de uma escola, antes do início das aulas, que dizia assim: escola é lugar onde se aprende com as diferenças. Isso é inclusão. E eu achei fantástica a ideia de terem colocado essa faixa, só que aqui no caso do tema que nós vamos tratar hoje, nós podemos ampliar muito esta frase. Ampliar muito essa ideia. Ampliar muito é a superconsciência, pensarmos a vida de uma maneira diferente. Porque nós vamos ouvir, claro, de uma outra especialista aqui, mais dados sobre isso. Eu sou ginecologista, apesar de ser médico, tenho um pequeno conhecimento sobre a causa, mas tenho muito conhecimento sobre inclusão, no sentido que o autista, nós precisamos aprender a olhá-lo de uma maneira diferente, porque ele é diferente e é só isso. Nós criamos muitas expectativas na vida, esperando das pessoas que sejam assim, assado. Muitos diagnósticos são feitos na infância, então existem frustrações, existe negação, existe uma série de situações de uma família que as pessoas não querem ter um filho diferente. Porém, eu tenho que olhar para a realidade. Meu filho é diferente. O que eu preciso fazer? Então, diagnóstico precoce para um tratamento cada vez mais precoce e uma adaptação do cérebro daquela criança com o meu cérebro. Se os maiores problemas são de comunicação e relacionamento, eu preciso aprender com ele. Agora, veja bem, desde o início do nosso programa, nós estamos trazendo aqui como que nós precisamos aprender a conviver com um vírus. Então, isso é uma verdade nítida para todas as famílias. Como que eu devo aprender a conviver com a minha esposa? Com as diferenças de vida que ela tem, as diferenças de mentalidade. Como que eu devo aprender a conviver com a minha sogra, que é uma mulher maravilhosa, com o meu sogro. E se não for, se você achar que não é o seu, a sua, dá uma boa olhada para ver que eles são sim. Então, se eventualmente quem está ouvindo tiver um filho autista, dá uma boa olhada pelo outro lado, não pelo lado das eventuais dificuldades que são interpretações. Dá uma olhada pelo lado maravilhoso que é ter um filho. E aí você vai poder aprender caminhos muito espetaculares de convivência e com tudo. E por isso que eu falei, eu não entendo nada sobre autismo, não é minha área. Mas saber sobre diferenças é só colocar o autista nessa lista. Como conviver com as diferenças. Eu já acho que todos nós somos diferentes. Somos mundos independentes, tentando conviver em harmonia. E quando eu era mais nova, na época de escola, da primeira infância ainda, eu estudei numa escola que era totalmente inclusiva. Todas as salas da escola tinham crianças com algum tipo de deficiência mental, motora, e eles eram os mascotes da turma inteira. Todo mundo gostava demais, porque a criança não discrimina, não. A gente que vai passando por várias outras fases da nossa vida e a partir, às vezes, inclusive, de um estímulo errado, mas estímulo dos pais e dos adultos, ela começa a deixar de lado quem é, entre aspas, diferentes. Mas quem é muito alto é diferente, quem é gordo é diferente, quem é baixo é diferente, todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual, ninguém padrão. Então, imaginem que legal o dia que uma escola puder
trazer o ensino para uma consciência de desenvolvimento pessoal, em que o aluno possa seguir o seu aprendizado a partir da sua habilidade e seguir um plano personalizado, ou seja, todo mundo aprendendo a conviver com as diferenças desde cedo, porque quando eles saem da escola, quando saem da faculdade, eles se deparam com um mundo em que a gente precisa respeitar quem é um pouco mais devagar e está na minha frente e às vezes está me atrapalhando. Precisa aprender com quem tem uma genialidade em determinados aspectos, sendo que eu não tenho. Então, aprender a lidar com isso é na base, mas a gente vai falar disso amanhã. O tema amanhã de educação tá imperdível. Nem eu sabia, estou sabendo agora, mas adoro tudo bem. dar furo. Ela faz isso comigo direto, mas tudo bem. Mas nós temos um cérebro e nós estamos tratando dele desde o começo da nossa conversa, desde o primeiro dia. E se nós temos um cérebro, ele se desenvolve, como todo o nosso corpo, a partir de um padrão genético. E esse padrão genético tem conformações específicas para cada um de nós. Nós somos diferentes, eu já disse aqui, mesmo gêmeos univitilínicos são diferentes. Agora, existem questões ambientais, questões de poluição, questões outras, alimentação, existem uma série de questões que precisam ser cuidadas. Então, as grávidas, elas têm situações que a gente muitas vezes não tem nem como evitar. Patologias importantes que podem trazer situações, isso em termos estatísticos, algumas crianças podem depois desenvolver autismo, ou outras síndromes, e a gama é tão variável que nós precisamos estar atentos. E essa atenção, claro que a especialista vai nos passar exatamente esses aspectos, mas eu vou insistir aqui apenas nas diferenças. Porque como eu digo que a genética, o código genético tem como se fosse uma receita de bolo. Ela vai montar as estruturas químicas do nosso corpo, do nosso cérebro, de acordo com uma receita. E essa receita, e se faltar um tempero, e se faltar um pouquinho, ou foi colocado um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal, um outro tempero, vai dar diferença no sabor. E os nossos filhos são maravilhosos, apenas têm sabores diferentes. Então, às vezes, inclusive, você pode descobrir naquele bolo que desandou, saiu totalmente do aspecto e da formulação que foi prevista por você, que chama-se expectativa. A gente tem uma expectativa de um filho, que é isso e aquilo, e no fim não é. Então tenha amor, pega o amor do teu coração, tira esse susto que levou por o bolo ter desandado, e você vai ver que ele não desandou, ele se transformou numa criação maior que Deus te deu de presente, para você aprender a crescer junto com ele, aprender a ter mais tolerância, mais resiliência, mais paciência, compreender que as pessoas que estão no mundo, quando olham um bolo que desandou, elas estão fechadas no seu padrão, e elas vão olhar para o bolo e falar, nossa, desandou. Então, quando eu estiver com meu filho, eventualmente com autismo, num elevador, e ele tiver dificuldade de conversar com as pessoas que estão do lado, quando perguntam o nome, quando perguntam a idade, tentam conversar com ele, e ele tem certo desconforto, e isso é natural, aprenda estratégias, e a especialista com certeza falará alguma coisa sobre isso, aprenda as estratégias de como conviver com seu filho também em sociedade. Então, olha o nível de crescimento que você pode ter enquanto pessoa humana na relação dentro de casa, na relação com o marido, com os outros irmãos, eventualmente, que não tenham a mesma síndrome, e na relação com o vizinho, com as pessoas fora de casa. E nós vamos amar os nossos filhos para o resto da nossa vida. Eu acho que independente de qualquer tipo de diferença genética, nem todo mundo gosta de conversar, no elevador especialmente. Mas assim, a gente não é uma necessidade fazer com que o filho seja comunicativo. A gente tem que, através das habilidades e das dificuldades, criar um ambiente seguro que estimule ele a ser a melhor versão dele mesmo. Eu bato papo. Quando é criança, eu bato papo mesmo no elevador. Tem no meu consultório, no 14º andar, um consultório de otorrino pediátrico. Então, eu estou sempre descendo e subindo com crianças, muitas crianças com síndrome de Down, que estão no fonoaudiólogo, e muitas crianças com patologias, e eu adoro conversar e rir, brincar com os pais, e aquela interação é maravilhosa. Então, gente, vamos pôr isso no coração, vamos sorrir mais, vamos rir mais, vamos ser mais felizes, em qualquer circunstância. Isso
é a cápsula da superconsciência que a gente traz para vocês diariamente. Vejam como a superconsciência, ela pode ser usada em qualquer aspecto da vida. A gente já falou aqui de relacionamento, a gente já vai falar de educação, a gente já falou de tantos outros assuntos, né? Da importância da gente se movimentar, da gente não ficar preso nos medos com essa quarentena. Quer dizer, tem tanta coisa para a gente avançar numa outra maneira de pensar e de agir que vai fazer com que a gente cresça e que a gente passe um pouquinho daquele super controle. Ninguém mais precisa controlar nada na vida. A gente pode respirar fundo e deixar fluir, sabe? Nós não temos o controle e não precisamos controlar. Mas isso a sensação, fantástico. né? As pessoas gostariam que as coisas fossem desse jeito. Não precisa. E não está errado pensar assim. A gestante começa o pré-natal no meu consultório, cada ultrassom que eu faço é um ultrassom morfológico, porque eu estou procurando patologias. Mas para quê? Para que aquilo que possa eventualmente encontrar e ser tratado, tratar, e aquilo que eventualmente não possa ser tratado e eu acabar encontrando. Quantas pacientes minhas que eu, às vezes encontro síndrome de Down, são situações realmente que a gente detecta durante o pré-natal, e você consegue ter o pré-natal inteiro para trabalhar aquele coração dos pais, e a criança é maravilhosamente recebida com largos sorrisos de toda a família. Quando a gente vai entender que os caminhos que serão seguidos a partir daquele nascimento serão outros. Afinal de contas, eu pergunto, o que é normal? O que é ser normal? O que adianta ter um filho que você vai fazer um perfil... Pacientes que pediam, insistiam muito, graças a Deus isso diminuiu bastante, que querem fazer um perfil genético para ver se o filho é normal. Eu pergunto assim, mas o que é normal? Né? Quer dizer, então, de repente, você tem um filho geneticamente normal, mas não cria numa educação, numa mentalidade adequada, e vai ter problemas graves, sérios lá na frente. Então, o que eu prefiro na minha vida? E outra coisa, síndrome de Down são crianças maravilhosas. E o autismo também. Você consegue manter um comportamento relacional com as crianças, a criança reage. Nós tratamos os nossos pets assim, não tratamos? E eles têm limitações absurdas, mas sabe o que acontece? Eu não tenho expectativa que o meu pet vai fazer doutorado na Alemanha. Então, quando a gente cria expectativas com o filho, o errado é você. A gente tem que nadar junto com o filho. Eu não sei o que a nossa filhinha vai fazer na vida, mas o que ela fizer está de bom tamanho. Vou contar uma coisa para vocês, uma coisa que acho que eu nem falei para ele ainda. Tem uma apresentadora, uma jornalista, e ela, quando resolveu ser mãe, ela não conseguiu por vias normais. Ela também não tentou fertilização, mas ela foi para a fila da adoção. E quando ela chegou na fila da adoção, ela falou assim, eu quero que meu filho tenha o cabelinho assim, a pele assado, a cor do olho e tudo mais. Sabe o que aconteceu? E ela foi pro final da fila mesmo, onde ela tinha que estar, porque ela precisava amadurecer o coração dela para receber a criança que estivesse na vez da adoção, porque a maternidade faz aquela surpresa pra gente receber uma criança do jeito que ela vier. É uma vida. Então, você está adotando uma vida. A hora que a gente aceita o filho do jeito que vem, aí sim o amor acontece no teu coração. Que, aliás, são as surpresas, né? Porque quando a criança nasce, eu vejo as mães, às vezes, olhando para a criança e não entendendo, porque imaginaram outra coisa, outro aspecto. O outro aí começa, é parecido com quem? Começa toda aquela briga, parecida com o pai, parecida com a mãe. E eu acho muito engraçado aquilo, eu brinco com eles. Por quê? São expectativas. Agora, veja bem, eu não estou criticando expectativa. É normal no nosso nível de consciência primário. Depois tem o nível de consciência secundário e tem a nossa superconsciência. A superconsciência vem o que vier na vida, quer seja um filho, quer seja um problema. Existem patologias, outras, várias, diversas, problemas importantes, existem problemas posteriores. Quer dizer, eu posso hoje sofrer um acidente, ter uma lesão na medula e ficar tetraplégico. Acredite, eu vou estar sorrindo. Você pode falar exatamente agora, não, você fala isso porque você não está. Eu já tive diagnóstico de câncer em mim, que eu fiquei 40 dias para descobrir que no fim não era. E exatamente no segundo que eu recebi o diagnóstico, que eu vi o tumor, porque eu conheço, eu também sou ultrassonografista, eu enxerguei a imagem, eu dei um sorriso, me veio um alívio no coração tão grande, eu falei, que legal, chegou minha hora. Então, quando você está preparado para pensar a vida de uma maneira diferente, olha para o teu filho agora e fala, fantástico, abraça com carinho, porque o autista tem dificuldade de relação corporal também, algumas vezes, mas vamos aprender a dançar essa música. É uma música a ser aprendida a dançar. Isso. Então, como a gente hoje está falando sobre algumas diferenças e sobre a inclusão em qualquer aspecto da vida, mas especialmente hoje a gente está falando do autismo. A gente
no próximo bloco vai conversar com uma especialista, mas eu também vou deixar bem claro aqui que eu sempre fui a favor de todo tipo de inclusão. Eu acho que todas as diferenças são muito válidas para a gente melhorar enquanto ser humano. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade ou que a gente tem medo é porque a gente não conhece. É só por isso. Porque a hora que aquilo se torna um pouquinho mais conhecido, a gente traz o assunto e qualquer tema com um pouco mais de naturalidade. Se perde o medo. Exatamente. Então eu vou aproveitar aqui para dar um bom dia para várias pessoas que estão nos acompanhando pela live. O Antônio Filho, meu sobrinho querido, beijo para você. O Paulo Malucelli, o Will Felipe, Renata Queiroz, Tolio Tapetes, José Noronha, que é meu colega de escola, que está aqui assistindo também, Claudinho Pozubon também, um querido meu amigo. A gente fica muito feliz em participar dessas lives e trazer tantos conhecidos para esse debate. Ontem eu acabei recebendo uma super notícia bem boa. A tia ligou e comentou assim: teu primo virou seu fã. Ele deve estar nos escutando, porque ele vai buscar a funcionária dele em casa, que mora na região metropolitana de Curitiba, e ele escuta a gente pela rádio. E ele falou assim: mãe, que programa legal! Como tem conteúdo! Não imaginava que a Cláudia, né, fosse assim. Quer dizer, a gente acaba tendo primos e conversa abobrinhas, brincava quando criança, depois cada um segue a sua vida, a gente acaba não tendo todo aquele contato. Mas eu fico muito feliz. Então, Sandro, se você estiver nos escutando agora, um beijo bem grande nosso aqui para você. É interessante quando a gente recebe esse tipo de coisa, né? Meu sobrinho, uma vez, a primeira vez, quando ele se tornou médico, ele foi assistir uma cesárea. E ele voltou para casa e falou: nossa, como o tio Zé coopera bem. Né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é autoelogio, é a sensação de você ver uma pessoa que você tratou de uma maneira diferente da tua família. Agora, nós vamos falar como especialista, agora eu quero chamar a atenção. Por favor, me corrija se eventualmente eu disse alguma coisa errada, mas eu estou procurando muito mais trazer os conceitos de relacionamento do que falar sobre autismo propriamente dito. Então, qualquer coisa que eu tenha falado errado, me corrija, por favor. Então, no próximo bloco, a gente vai fazer uma entrevista com uma mãe que é psicopedagoga, pedagoga, mãe de uma criança autista de 14 anos. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Super Consciência, hoje tratando do tema autismo. Na linha, a gente já tem a nossa super especialista, Ledi Almeida, que é pedagoga, psicopedagoga e mãe de uma criança autista. Bom dia, Ledi! Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Jaci. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Obrigada pelo convite. Nossa, é uma satisfação poder falar com você aqui no programa também. Eu queria que você contasse pra gente, e quero também aproveitar para os nossos ouvintes que estão nos escutando e que têm, de repente, algum tipo de dúvida sobre isso, que mandem no WhatsApp da rádio 92589895 ou aqui na live do Face, Cláudia Queiroz, jornalista, que eu consigo ver e já pergunto para ela. Vamos aproveitar esse momento que a gente tem uma pessoa que entende bastante sobre esse assunto. Eu quero, Ledi, que você aproveite essa oportunidade de esclarecer mais sobre o autismo e conta pra gente como é que foi quando você descobriu que o seu filho de 14 anos hoje era autista. Como que foi o desenvolvimento da família, o envolvimento com relação a isso e talvez a notícia, o impacto, o que mudou na vida de vocês? Eu já era pedagoga, né? Então, o Roberto teve o que a gente chama de autismo regressivo. Ele se desenvolveu normal até os 2 anos de idade e um dia ele acordou mudo, né? Ele não conseguia mais falar. Então, ali eu já comecei a perceber alguns sintomas do autismo, né? Que é bem clássico. Então, com 2 anos e meio, ele já foi diagnosticado como autista pelo Dr. Sérgio Toniu, que é o neurologista dele até hoje. Então, eu não passei por aquilo que muitas mães falam do luto, mas eu respeito e eu entendo o que é. Eu acho que por eu ser profissional da área, era um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Então, ali o Roberto já iniciou todas as terapias, nós optamos por ele fazer as terapias. Naquela época não era obrigatório ir para a educação infantil, podia entrar só direto no primeiro ano, então o Roberto só entrou no primeiro ano na escola regular. Mas, até hoje, ele é um autista com 14 anos de idade, com autismo seletivo, então ele só fala quando ele quer, com quem ele quer, é um pouco complicado. Mas é possível. Eu estava ouvindo vocês antes, vendo o Dr. Jaci falar, e eu me identifiquei muito com ele.
Porque o que as pessoas precisam entender é a relação humana, entender que existe o diferente e que é possível conviver, né? E que muitas características do autismo não irão mudar, né? Eu jamais vou esperar que meu filho seja um palestrante, porque ele não será. Mas ele pode ser um excelente técnico. Exatamente. Então, quando as pessoas começam a entender essas especificidades do autismo, fica mais fácil de conviver e fica mais fácil para eles estarem inseridos na sociedade. Porque muitas questões sensoriais que causam desconforto neles, né? A dificuldade de estar no meio da sociedade, de estar numa escola, de estar num shopping, numa festa, num jogo de futebol, enfim, por conta dessa desorganização que acontece em vários níveis, digamos assim, para eles, né? É a questão auditiva, tato, olfato, então tudo. Eles são crianças que têm essa dificuldade de comunicabilidade, porém essa genialidade com relação a decorar coisas, nomes, a fazer esses cálculos, como eu comecei o programa comentando desse menino que está ficando famoso no Brasil, num programa de cálculos e tudo mais, que consegue aquilo que, poxa vida, as pessoas super inteligentes também não conseguem, precisam de um suporte e eles têm facilidade. Quer dizer, se a gente souber olhar para essas diferenças com uma certa admiração, isso virou um superpoder. Sim, digamos assim, por exemplo, as pessoas precisam entender, né? O autismo é uma falha, né? Na comunicação verbal e não verbal e no comportamento. Só que no meio de tudo isso, nós temos alguns autistas que apresentam altas habilidades, que aí seria, como muitas pessoas chamam, né, da genialidade, quando essas 7 inteligências que a gente chama, né, as 7 inteligências de Gardner funcionando totalmente no indivíduo. Então, alguns autistas têm para a área de exatas, para a área de humanas, e aí isso sim tem que ser usado, tem que ser falado, como apareceu, um jeito fantástico, né, com cálculos mentais. Então, isso é muito importante. Só que as pessoas não podem esquecer que do outro lado tem um autismo onde não existe, digamos assim, essa genialidade. E fica muito esquecido. E as pessoas acabam só falando o lado positivo do autismo e não entendendo as dificuldades. Vejo muitos pais, principalmente no consultório, reclamando disso. Supervalorizam ou romantizam o autismo e não falam das dificuldades que nós passamos. Então, mesmo autistas que têm altas habilidades, também têm as dificuldades comportamentais. Também é difícil para eles estarem em sociedade. Algumas coisas precisam ser ajustadas. Quanto mais as pessoas entenderem o que é o autismo, quais são, né, existem vários subtipos do autismo em 3 níveis. Esse menino provavelmente deve estar ali no que a gente chamava de antes de síndrome de Asperger, que seria um autismo leve ou um autismo de alto funcionamento. Então, hoje a gente tem o autismo leve, o moderado e o severo. Só que no meio desses 3 níveis, nós temos as comorbidades. Então, e muitos autistas podem desenvolver deficiência intelectual junto. Então, isso faz com que o nível tenha outras especificidades. Então, é muito importante na escola, nos consultórios, ou quando a gente vai numa simples consulta eletiva no hospital com uma criança, é autista, mas o que tem junto ali no laudo? Qual outra comorbidade que ele tem? Porque faz toda a diferença no tratamento, no atendimento dessa criança, quando eu sei que ele é autista e mais alguma coisa. Em torno de 80% tem uma comorbidade junto ao autismo. E me chama a atenção também que essa criança que tem um aspecto de genialidade, as pessoas acabam se atendo só a esse aspecto e esquecem que ele é um ser humano completo do outro lado. Esquecem que o papel relacional, que os outros momentos da vida, e ficam às vezes hiperexigindo dele aquele aspecto que encanta. Exatamente. Isso é terrível, deve ser terrível para uma criança. Então, se nós já temos uma criança com dificuldade relacional, muitas vezes nós estamos fomentando essa dificuldade, isso não é bom. E outra, até das crianças que não são geniais, pais ficam esperando encontrar alguma genialidade, até para ter um retorno financeiro, muitas vezes, em algum aspecto, e vira mais uma exposição indesejada. Exatamente. Porque aí, tanto que a gente vê muito nos consultórios, meu filho é autista, mas então ele tem uma genialidade. Não, calma. Vamos colocar a palavra certa, né? Na realidade, o autista acaba desenvolvendo isso por conta do hiperfoco. Tem hiperfoco para determinado conhecimento e ele vai estudar tudo sobre aquilo, até a exaustão.
Por isso que ele entende tanto de determinado assunto. Você não pode só valorizar isso, né? A gente tem que tratar essa criança, esse adolescente, esse adulto como um todo. Não ficar só valorizando, por exemplo, deixar só decorando isso, aprendendo e que outras coisas não. Uma das coisas que se falam muito, né, nas estereotipias dos autistas, elas são importantes para eles, elas são autorreguladoras. Então, a gente tem que, por exemplo, uma estereotipia, ele ficar batendo palma todo o tempo. A gente pode ensiná-los de que não dá para bater palma tão alto, não pode ser em qualquer lugar, mas não tirar totalmente, porque isso autorregula. Quando nós nos sentimos ansiosos, nós desenvolvemos mecanismos para controlar a ansiedade sem que as outras pessoas percebam. No autismo, isso é mais dificultado. Então, ele acaba usando o corpo, né? Ou fica girando, ou fica pulando. Tem os flips, né? Que são o movimento das mãos. Ou fica dando gritinhos, ou vem a ecolalia. Então, isso a gente precisa ensiná-los em consultório, em terapia, para que dá para diminuir a intensidade, mas não retirar totalmente, porque ele precisa disso para se acalmar. Por exemplo, quando eu estou passeando no shopping com meu filho, a luz do shopping, o barulho das pessoas andando, o barulho das pessoas piscando, que a gente nem pensa em ouvir, né? Em piscar dos olhos, isso para eles é tudo ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu estivesse em casa, tentando estudar, televisão ligada, batedeira ligada, liquidificador ligado, tudo ligado ao mesmo tempo. Eles percebem mais ou menos assim, quando eles saem em sociedade. Todos os sons ao mesmo tempo, as luzes, enfim, todas as questões sensoriais. Por isso que eles se desorganizam muito. Então a gente precisa, desde pequenininho, ir ensinando eles a conviver nessa sociedade, com tudo isso. O fato é que ensiná-los a conviver, mas ensinar principalmente aos pais e quem se relaciona com eles a como dançar a mesma música. Exatamente. Porque a criança, como tem uma... O Dr. Gatia, que é um dos maiores neurologistas, né, que fala em autismo, e ele fala muito da importância do treinamento para os pais, né? As crianças passam 20 horas semanais ou 40 horas semanais, quem faz escola integral, na escola também 20 horas em terapia, mas ele fica a maior parte do tempo com a família. Então, esse familiar tem que saber como lidar, né, quais são as intervenções adequadas e lembrando, cada autista é único, não tem uma receita de bolo. E tem vários níveis também, né? Assim, eu fiz isso para aquele autista, deu certo, agora eu vou fazer com outro. Não. Cada um, igual como todo indivíduo, e no autismo principalmente. Por exemplo, aqueles sintomas, né, que falam, ele não tem medo do perigo, ele não abraça, ele não beija. Isso não é em todos. Nós temos autistas que abraçam, não tem problema com o toque. Então, sabe, existem também muitos mitos. Eu vejo que muitas pessoas nem chegam perto dos autistas, às vezes, porque tem medo. Não, você chega e você pergunta, posso dar um abraço? Se ele não tiver problema, ou ele vai responder, se ele tiver uma boa verbalização, ou ele vai sinalizar a cabeça com algum gesto que ele pode. Que você pode, né? Porque não deixa de ser uma invasão, né? Alguém chegar para abraçar é um estranho. Até pra gente é esquisito. Pro autista, não é? Nossa, vem me abraçar, não vem não. Nós temos um filtro. É claro. Que a gente permite. Claro. Não é esse filtro, né? Não gosto. A gente sabe que existem vários níveis de autismo também, mas as crianças, elas sofrem quando elas não são entendidas, por isso que elas às vezes entram em surto? O problema no autismo, quando o autista está querendo te dizer algo, ou aquela situação está incomodando ele, e você fica insistindo, ele está sinalizando que ele não está gostando, aí essas estereotipias, elas vão começar a ficar muito mais intensas, e ele pode vir a ter o que as pessoas chamam, né, de surto. A gente sabe que não é bem um surto, é uma desorganização. Se desorganizar de tal maneira, vamos supor que seja numa escola, e aí o correto é você chamar os pais para ajudar nessa contenção. Então, isso que é bem importante. No autismo, você tem que dar ordens claras e curtas para que a criança ou o adolescente entenda o que você quer. E principalmente perceber o que ele está te dizendo, se ele não está entendendo ou se aquilo está gerando muito incômodo para ele. Senão ele vai se desorganizar e às vezes você não consegue controlar. Mas a partir do momento em que ele se sente compreendido daquilo que ele queria dizer, aí é um processo normal de acalmar e de se restabelecer. Sim, ele vai conseguir executar a tarefa dentro da limitação dele.
Por isso que no autismo, o importante é que a pessoa que está com essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, saiba que ele é autista. Porque é bem diferente como eu trato com uma criança que não tem neurotípica e uma criança autista. Assim como em outras deficiências, né? É muito importante. Por isso que eu não sou muito a favor de não falar o diagnóstico, de esperar, de dizer, não vamos rotular. Porque é importante que as pessoas saibam. Aí eu sei o que fazer. É uma construção de um conhecimento e construção de um diagnóstico e principalmente a construção de um padrão de comportamento com aquele indivíduo. Com certeza. Que, aliás, nós precisamos aprender isso até com a nossa filha. Quer dizer, então, a única coisa é que existe uma intensidade maior de sintomas. Agora, aprender crianças absolutamente, digamos assim, normais, perdoe pelo absolutamente, porque nem todos nós somos, mas elas têm chiliques em supermercados porque você não comprou alguma coisa. Então, nós temos que aprender a olhar nossos filhos e saber como lidar naquele momento. Agora, o problema é que nós estamos vivendo numa sociedade com os pais muito acelerados que não sabem lidar nem com isso. Agora, muito permissivos, né? Eu me lembro uma vez, se vocês me permitem, o Roberto era pequenininho e ele teve um chilique desse no mercado, porque mesmo ele sendo autista, eles passam por todos os níveis das outras crianças. Agora ele é um adolescente, ele está começando a apresentar comportamentos de adolescente. E aí, nessa vez, nós passeamos no shopping, ele queria algo e eu não dei, e ele se jogou no chão. Isso é a primeira vez. Eu conversei com ele, né? Imediatamente nós viemos para casa e eu expliquei que se ele fizesse isso novamente, nós não iríamos passear no shopping. Porque as pessoas não se atiram no chão. E era pela birra que ele se atirou, não era pelo autismo. Quer dizer, isso é importante para a gente entender. Porque assim, olha, a gente com uma filha que tem 3 anos e meio, a gente faz muitos combinados. Eu acredito que com o Roberto, é importante, desde com o adulto como para junto. Com todo mundo, todas as relações, elas merecem combinados. Porque aí ninguém sai, entre aspas, perdendo. Ninguém é prejudicado com isso. Então, quando a Gabriela, ela não cumpre um combinado, um acordo, pronto, aquele contrato é desfeito. Ela perde o que ela teria. Não tem conversa. Com um autista, isso é possível também? Assim, você... É possível também fazer esses combinados. Claro que respeitando a especificidade desse autista. Mas a gente faz muito isso em consultório, né? Nas escolas também. E é bem importante. O autista, que bom que você tocou nisso, ele precisa de regras, de rotina. Por isso a gente sempre fala que o ambiente escolar é muito importante para o autista. Uma casa bem regrada também. Que ele gosta de ter horário, né? De acordar, de ir ao banheiro, almoçar, estudar, sair, terapia. Ele é totalmente regrado. Eles precisam disso para se organizar. É por isso que excesso de luzes e sons atrapalham, porque ele tem essa necessidade. E ele tem um padrão, ele tem um padrão moral, um padrão de valores, e é um ser humano que você aprendendo a dançar com ele, vai dançar músicas maravilhosas. Quer dizer, inclusive existem muitos adultos autistas, em maior ou menor grau, e conseguem conviver, inclusive. Porque se o problema é de convivência, de relacionamento e desse entendimento, você aprendeu a dançar, vai ter uma vida até muito razoável. E aquilo, como você falou no primeiro bloco, Jacir, não esperar o que ele não vai conseguir fazer, não colocar expectativa. Sim. Vamos fazendo as coisas que têm que ser feitas, levando essa criança nas terapias, ele vai se desenvolvendo. Nós sempre dizemos, né, o autismo é como se fosse um funcionamento cerebral diferente, não é um defeito. Por exemplo, eu posso usar um computador com Windows ou com Linux. Eu vou ter que aprender a trabalhar com os dois. Você sabe que nós usamos o programa aqui com o nome Superconsciência e eu sempre tento provocar, fazendo as comparações, como se aqui não estivéssemos falando apenas de autista. Porque esse padrão de comportamento de acreditar, compreender, ressignificar e fazer novas escolhas é para qualquer ser humano, para qualquer criança. Então, não é que eu não esteja falando dos autistas, o tema autismo aqui é esse, mas o tema compreender, você não se culpar quando errar, mesmo com uma criança autista. Isto é, você está no supermercado, a criança tem um chilique, desculpe usar esse termo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Agora, todas as crianças merecem respeito e, inclusive, vamos além, na superconsciência. As pessoas que se assustam em volta e que não sabem como agir, eu preciso compreender que essas pessoas estão agindo assim e não me sentir culpado por aquilo. Exato. Eu, às vezes,
Tem vezes que o Roberto não aguenta ficar na fila do mercado. Eu não ando com uma plaquinha, nem com camiseta com ele. Ele não gosta, eu também não. Então, eu vejo que às vezes, quando ele não consegue, e eu vou na fila da pessoa de preferência, né, na fila preferencial, algumas pessoas olham, principalmente alguns idosos. Eu automaticamente olho para a pessoa e digo, ele é autista. A pessoa me olha assim, entende? Porque o autista não tem cara, né? É uma das deficiências que é difícil, porque você olha e você não vê nada. Então pensa, nossa, mas por que está na fila? É verdade. De preferencial. Tanto que nós estamos falando de Marcos Mion agora. Eu ia tocar nesse assunto exatamente agora, porque o Marcos Mion, como ele é pai de uma criança autista, e ele levantou essa bandeira e acabou de ser, inclusive, aprovada uma lei para que a gente coloque o autismo no RG dessas crianças, né? Inclusive para protegê-los. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para que as pessoas compreendam por que é importante ter num documento de identificação essa caracterização, porque eles podem correr perigos quando eles estão sozinhos ou se não tem alguém que entende que ele tenha o autismo, eles podem ficar vulneráveis socialmente falando. Na realidade, já tinha, né, o direito de ter escrito na carteira de identidade se a pessoa é autista ou não. Mas agora, com esse apoio do Marcos Mion e a lei agora específica para isso, a lei Romeu Mion, ela garante uma carteirinha, tanto pode ser a carteira de identidade, como ou somente a carteirinha do autista. Cada estado está fazendo a sua. Aqui no Paraná, a nossa vai sair em parceria com o Instituto de Identificação. Então, sai na própria carteira de identidade já o símbolo do autismo, que é bem importante, que é o laço de fitas colorido. Isso garante que você vá nos lugares e você mostre. Então, todas as preferências são garantidas. Pelas questões sensoriais, o autista tem preferência na preferência, para vocês entenderem como isso é importante. Porque, por exemplo, um autista adulto que está andando na rua, e vamos supor que ele esteja num local onde tenha alguma abordagem da polícia, e esse policial não saiba, e ele vai responder de maneira, digamos assim, esquizoide essa abordagem da polícia, isso pode ser muito perigoso. E se o policial pega a carteira de identidade e já vê que é autista, ele vai entender por que ele não responde a fala adequadamente ou por que ele pode ter algum trejeito estranho. Então, tanto que a grande preocupação dos pais é isso, né? Quando nossos filhos crescem, como que eles vão andar sozinhos na rua? Como que as pessoas vão entender, de repente, se eles entram numa desorganização? Então, é bem importante isso na carteira de identidade. Até vamos supor que aconteça um acidente ou algo. Tanto que antes a gente já usava algumas plaquinhas, algum método de identificação, mas ter na carteira de identidade é muito importante. Lidy, eu preciso fazer uma última pergunta antes do intervalo para você, porque você acabou virando uma super especialista nesse tema quando seu filho foi diagnosticado. Logo que ele foi diagnosticado autista, você acabou tendo muito mais gente procurando você para fazer algum tipo de atendimento e para esclarecer esses temas. Então, assim, a gente pode dizer que isso também, você como profissional, você até teve um upgrade, quer dizer, o autismo na sua vida foi um presente de Deus. Eu já era profissional da área da educação especial, né, mas não focada no autismo. Hoje, no meu consultório, nas palestras, em todos os lugares que eu vou, meu foco é somente o autismo, né? Eu não falo mais das outras deficiências ou das outras dificuldades. Então, eu sempre vi e entendo até hoje o Roberto como um presente de Deus. Ele é meu filho. Se o Roberto fosse diferente, não seria ele. Isso aí, então, isso é maravilhoso. Eu não fico prospectando nada. Ele é do jeito que ele tinha que ser. E ele, né, as dificuldades que aparecem, a gente tenta fazer com que elas sejam menores o possível para que ele se desenvolva. Eu sempre digo, né, nas minhas redes sociais, se for preciso, eu mudo o mundo para que o Roberto continue estudando. Ele está no 9º ano do ensino regular, ele sonha em ser engenheiro mecânico. E eu fiz a inscrição do Enem pela primeira vez, está numa felicidade. Então, eu vejo que é possível, sim. É só a gente ter um outro olhar. Eu sei que é difícil. Exatamente. Vamos deixar um contato para quem quiser entrar em contato com você, Lidy, e tiver, de repente, algum tipo de dúvida, ou uma criança autista na família e precisar de uma orientação. Você pode deixar um contato para a gente? Posso deixar no telefone. Nós temos um projeto onde a gente atende, eu e uma psicóloga comportamental, totalmente gratuito, crianças com autismo matriculadas na rede pública de educação no ensino regular.
4199-633-6114. Perfeito. E a gente coloca na edição aqui, também vai aparecer. Ledi, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela sua participação. A gente encerra. Isso. Cláudia, Jacir, muito obrigada de coração por trazer esse tema tão importante. Parabéns pelo programa, pelo carinho e pela forma leve que vocês falam de tudo. Obrigado. Muito obrigada, Ledi. A gente vai continuar no próximo bloco falando sobre discriminação, diferenças. Não sai daí, é rapidinho, só o tempo do mar. Estamos de volta com mais um bloco de super consciência para você. Foi encantadora essa entrevista com a Ledi. Eu acho que trouxe bastante informação aqui pra gente de autismo, coisas que eu também não sabia e eu adoro saber das coisas. Eu vou dizer para vocês que tudo aquilo que é diferente na vida da gente, ela causa uma certa estranheza e uma esquisitice quando a gente não conhece. E a partir do momento em que a gente conhece determinada coisa, a gente não tem mais medo, a gente convive melhor, a gente se abre um pouco para essa lapidação diária, porque ninguém acorda e dorme todo dia, o tempo todo em equilíbrio. Ninguém nasce e morre sem passar por momentos de instabilidade e tudo mais. E também ninguém é normal. O Jacir não guarda nome de ninguém, praticamente, tá? Então, assim, se um dia você que conhece ele for cumprimentar, ele não vai saber teu nome, mas ele lembra de você, tá? Às vezes, eu tô comentando com ele algo de uma amiga, por exemplo, da Ana, e em seguida, logo que eu tô falando que é a Ana, blá, 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 dele fala assim, que Ana? Mas a Ana, que é a avó da melhor amiga da minha filha, então, assim, toda vez eu tenho que fazer um adendo. A Ana, que é a avó da Lolo, blá, 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 blá. Então, ele tem essa dificuldade. E eu tenho uma certa dificuldade também, sabe? De barulho. Assim, eu não consigo estar num ambiente que tem o barulho da TV, barulho do rádio, barulho do celular, barulho não sei o que lá. Isso dá um tilt pra mim. Isso realmente me incomoda muito. Então, assim, todos nós temos algumas dificuldades, algumas habilidades, algumas facilidades. E a gente aprende a conviver com isso. Equilíbrio e vida. E a gente evoluir no dia a dia é exatamente isso. As nossas diferenças é que nos somam. Existem pontos cruciais para serem tocados aqui, que o diagnóstico sempre será um diagnóstico médico. Por quê? Porque além de existirem variantes, nós temos até variantes do normal, que não chegam nem a ser autismo, aliás, definir exatamente o ponto que será de fato um autismo, que tipo, qual intensidade, e diagnósticos diferenciais até com outras doenças, com outros problemas, às vezes tratáveis, às vezes dificuldades importantes, uma criança esteja tomando uma medicação e essa medicação dando alguns efeitos colaterais e que as pessoas possam confundir. Então, o diagnóstico sempre é médico. Em segundo lugar, a importância que eu vejo aqui de tratar é a negação, porque nós somos seres que temos muita dificuldade com receber uma notícia ruim. Você começa a perceber um comportamento estranho no que eu digo no sentido diferente, de um filho, estranhamento naquela situação que você esperaria um outro comportamento. Ele está muito em si mesmado, ele está muito olhando para si mesmo, ele está muito com dificuldade relacional, uma agressividade um pouco maior, e você começa a negar, começa a falar que não é nada, falar para você mesmo, às vezes nem tocar no assunto. A negação faz com que haja um atraso no diagnóstico. Então, se você tem dúvida, não tenha receio, aí que eu digo, não se culpe. Porque muitas vezes nós negamos por nos sentirmos culpados e não estarmos e achar que não estamos preparados para aquilo. E claro que não estamos. São situações novas na nossa vida. Eu dei um exemplo há pouco que de repente eu posso me tornar um tetraplégico e como que eu vou reagir. Não vai ser uma situação nova, claro que eu vou ver também no momento que isso eventualmente acontecer. Mas se acontecer, é outra música que vai estar tocando, eu vou dançar outra música. Posso falar um negócio? Claro. Eu não tive tempo aqui de perguntar para a Ledi uma coisa que eu conversei com ela por telefone antes. Ela me falou assim, que o autismo, dentro dessas diferenças genéticas, ele, às vezes, ele tem períodos que está mais na moda e tudo mais. E é muito fácil fazer um diagnóstico errado de autismo. E tem muitos profissionais de saúde que acabam atestando como autismo quando é hiperatividade. Então, existem alguns problemas que a gente ainda vai tratar aqui em outros programas, porque parece que toda criança com bastante energia hoje é vista como hiperativa. Ah, não, tem dificuldade de comunicação, então é autista. Então, assim, a sociedade rotula demais e traz um peso que não precisava para as diferenças. Independente do que for, teu filho está sofrendo. Independente do que for, de qual for o diagnóstico lá na frente, há um ser humano sofrendo.
E é por isso que reage muitas vezes agressivo, muitas vezes tentando se afastar de tudo, enfim, com vários sintomas importantes. Se você tem um diagnóstico precoce e não faz a negação, acontece uma coisa muito legal. Como fazendo legal, vai fazer um diagnóstico ruim? Não, a coisa legal é que existe um fato. Eu vou ter que aceitar esse fato e principalmente qual o tratamento. E o tratamento é o tratamento da própria família inteira, sistemicamente falando, é um tratamento de todas as pessoas que estão gerando no seu comportamento normal, sem ninguém ter culpa, um desconforto naquela criança. E são esse excesso de luzes, então esse excesso de sons, então se um falatório, então um rádio ligado. Eu não sei o que pode estar acontecendo, mas é meu filho. Eu vou aprender a dançar com ele. E vai ser, como eu disse no bloco anterior, uma música maravilhosa que eu vou dançar o resto da vida. Eu vou ter que compreender as pessoas que estão ali na sociedade vivenciando isso. Agora, é muito legal a gente estar falando isso também, que quando você, que não tem o problema, topar com uma família, uma mãe, com uma criança autista, ou mesmo mais idoso, até idoso, pessoas mais velhas com autismo, você agora já é outro ser humano. Eu recordo muito quando começou, as pessoas tinham muito medo de síndrome de Down, e depois aquilo se tornou tão conhecido com crianças numa novela, uma criança com síndrome de Down, e nós conseguimos mostrar hoje que são crianças maravilhosas e que a gente consegue conviver de uma maneira muito fantástica, desde que eu aceite. Agora, se eu não aceito os problemas da minha vida, eu tenho um problema. Não é a criança que tem um problema, eu que não estou sabendo lidar. Então, como você falou de colocar na identidade, eu acho importante, eu acho que a nossa polícia é muito bem treinada, com certeza elas já sabem disso. Agora, claro, ter na identidade, isso é um facilitador muito importante. Mas deixa eu te contar, que teve uma operação de polícia esses dias, que eles deram uma voz que era para parar o carro e a pessoa que estava dirigindo era surda e levou tiro. Claro, acabou não acontecendo algo pior, mas o policial não tem bola de cristal, não tem como identificar tudo. Então, assim, a gente precisa identificar determinadas situações para atenuar esse tipo de ação, porque existe uma regra geral, existe um comportamento geral que eles colocam, eles não estão buscando exceções quando estão fazendo Onde eu quero chegar é que o meu sonho com a superconsciência é que a gente alcance uma sociedade na qual nós dois, eu e você, vamos estar no supermercado vendo uma mulher sofrendo angustiada, um filho tendo uma crise, e a gente se aproximar dela e perguntar assim, podemos ajudar? De que maneira podemos ajudar? E não simplesmente nós, como algumas pessoas, criticando aquela situação que está acontecendo. Nós precisamos ter mais empatia, precisamos ter mais Deus no coração, precisamos ser mais humanos para entender que quando nós estivermos com dificuldade, que lindo seria alguém chegar para mim e perguntar, posso te ajudar? Essa sociedade que eu quero. Estar sim o nome na identidade, um problema que eu tenho, uma doença crônica grave, um mal que eu possa ter, uma parada cardíaca de repente, tudo isso é louvável. E são estratégias organizacionais de uma sociedade bem estruturada, uma sociedade madura. A sociedade infantil vai continuar brigando nas mídias sociais, cada um dando uma opinião. Uma sociedade madura vai ser mais humilde, vai ter uma humildade moral para poder conviver cada vez melhor. Empatia é uma palavra-chave, eu já ia até inclusive falar disso, porque não importa uma diferença genética ou uma intolerância à lactose. Quer dizer, uma empatia na família, com algo que a gente prepara para alguém que vem almoçar e que de repente não pode comer derivados de leite ou, de repente, as proteínas porque tem uma alergia, para mim é a mesma importância de repente, baixar a luz para eu receber um amiguinho da minha filha que tem autismo. Eu vou me sentir muito feliz o dia que a gente tiver uma criança autista convivendo dentro da nossa casa, se sentindo segura com isso, né? Que não seja só o ambiente dele de casa, com a mãe, mas que tenha um ambiente de escola que favoreça essa inclusão de verdade. Eu não quero uma imposição de inclusão porque é lei ou porque eu tenho que obrigar. Eu quero que a sociedade se abra para aceitar o outro do jeito que vier. Assim como as mães aceitam os filhos. Então, quando a gente estiver preparado para ver as diferenças e aprender com elas, a gente faz upgrade na nossa vida. A gente cresce como ser humano. É isso que a gente quer. E não tenha medo de errar. Também não sinta culpa. Claro que a gente erra, isso não quer dizer que você vai errar, não vai pedir um perdão, qualquer coisa assim. Mas veja, a nossa filha, ela adora fazer as coisas sozinhas.
Eu sei que crianças com síndrome de Down também gostam. Então ela está tendo uma dificuldade de abrir uma garrafa, de abrir um pote, qualquer coisa assim, você vai lá e vai querer fazer por ela. A minha filha fica braba. Uma criança com síndrome de Down vai ficar mais braba ainda porque ela não consegue entender aquilo. Então faça junto com ela, haja junto com ela. Então quando você vai falar para uma criança que uma injeção não dói, eu já acho que para uma criança normal, isso é uma mentira muito deslavada. Dói sim, minha filha, mas eu estou aqui com você. A criança com síndrome de Down, ela vai ficar muito mais reativa e vai perder a confiança em você. Porque ela, como a criança ela é muito linear, você vai falar para ela, ela acredita, ainda mais acredita na mãe, acredita no pai. E aí vai doer, ela vai perder a confiança. Então são situações, e tem várias situações, por isso que eu quero dizer, o aprender a lidar com uma criança com síndrome de Down não varia muito de eu aprender a lidar com a minha filha. Então essas situações especiais são fantásticas. Aprender como a criança se comunica e passar a se comunicar na linguagem possível dela. Cansei de falar aqui já em outros programas, nós somos o nosso possível, nossos pais são os nossos possíveis. Se eu tenho uma criança com alguma limitação, e veja, é só uma limitação baseada na sociedade na qual eu vivo. Então é uma questão de interpretação. Abrace emocionalmente essas crianças. Se ela gostar de toque, de abraço, abrace também. Mas essa vida que a gente tem que evoluir, crescer e sorrir todos os dias e agradecer a Deus que eu tenho um filho ou com síndrome de Down, ou com autismo, ou com qualquer limitação, mas é meu filho, foi dado e eu vou fazer tudo por ele. Exatamente. Quer dizer, a gente é que não pode excluir ou discriminar começando dentro de casa. A gente realmente não pode em nenhum momento fazer qualquer tipo de discriminação, bullying ou qualquer coisa. Eu vou adorar, de verdade, o dia que as escolas respeitarem as capacidades, as limitações, os superpoderes, porque a gente adora ver, eu adoro ver o Wolverine, adoro ver os superpoderes, eu esqueci o nome do que é o superpoder que eles chamam. Eu gosto da Mulher Maravilha. Os mutantes, né, que estão me dizendo aqui, todos eles têm superpoderes e todos eles foram excluídos da vida onde eles viviam, da sociedade que convivia com eles. Mas eles, a partir do momento em que aprenderam a usar esses poderes, eles viraram super-heróis. Então, a partir do momento em que a gente percebe as nossas diferenças, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, a gente aprende através de um autoconhecimento a ser melhor. Aliás, nós já comentamos aqui que o cinema trouxe muita superconsciência. O cinema está trazendo valores para os jovens de uma maneira significativa e cada vez melhor. Então, os mutantes são exatamente isso. Meu filho não é um mutante, meu filho tem superpoderes ou não, ele é meu filho. Ele apenas é diferente. Eu tenho orgulho do que ele é. E mesmo que meu filho não tenha doença alguma aparente, ele é meu filho, e ele vai sofrer, ele vai ter... Se ele está com agressividade, porque ele está sofrendo com alguma coisa. A diferença do Down, que vai ter talvez uma reação maior. Né? Então, aprender a viver com a vida, com todos nós, com as pessoas que estão aqui trabalhando hoje aqui com a gente, aqui na rádio, com qualquer um. Isso é superconsciência para você. Então, calma. Antes de encerrar esse programa aí, viu, Felipe? Né? Eu preciso falar mais uma coisa assim. Vamos aproveitar no cinema que a arte não está limitada ali. Aquilo ali é para a gente fazer um paralelo com aquilo que a gente está vivendo e, de repente, trazer determinados conceitos para a nossa prática do dia a dia. Isso dos superpoderes, do Wolverine, ou Mulher Maravilha, como ele falou, que são diferentes, né? Um é Marvel, outro é não sei o quê. Então, assim, não importa qual é o time de cada um, mas eles estão trazendo para a gente lições que a gente aplica para o nosso dia, que a gente aprende um pouquinho mais e que a gente se torna melhor. E um último bom dia aqui para a minha lista de pessoas que está participando. Deck Júnior, Patrícia Solalinde do Rio, Fernando Carvalho, Armando Moreira Filho, Luiz Carlos Pereira, o Sandro Ribeiro Gonçalves, que é meu primo, que deu um parabéns aqui pra gente e falou que o nosso programa está excelente mesmo. A Rose Quartaroli, o Fábio Santos, Mário Celso Cunha, beijo, querido. O Paulo Malucelli, chefão, poderoso chefão que está aqui. Então, um bom dia para todos vocês. Ótimo dia. Até amanhã com educação, hein? Educação e inovação, uma outra maneira de pensar o que vem dessa educação pós-corona.